Salve, galera do bem, sejam muito bem-vindos. Hoje uma breve reflexão para a gente finalizar nossa semana. Eu estava aqui observando, né, que a ciência nos diz que nós temos aí cerca de 70 mil pensamentos diários. É um número estrondoso, né? Mas pensa só você comigo. A gente acorda pela manhã, nos primeiros momentos do nosso dia, o que a gente começa a fazer através dos nossos pensamentos é lembrar das coisas que aconteceram no dia anterior, principalmente se envolveu alguma emoção, né, positiva ou negativa. Então a gente passa a relembrar daquelas coisas enquanto está se preparando para o nosso dia e na sequência já pensando nas providências que terão que ser tomadas para aquele período. E então, de uma certa maneira, a gente acaba repetindo muitos dos nossos pensamentos, de tal forma que boa parte deles, durante todo o nosso dia, são recorrentes. E é aí que a gente permanece muitas vezes, né, num ciclo infinito de como a rodinha de hamster, né? Sem sair do mesmo ponto, um looping mental de tal forma, o que configura que todos nós temos programas mentais. E o que são esses programas mentais? Como que eles se configuram dentro de nós, né? Veja bem, todos nós temos uma família, né? Não importa como que ela se forma, se sejam pessoas consanguíneas ou não. Nós passamos por uma escola, nós assistimos TVs, na atualidade acessamos redes sociais, no meu tempo isso não. Muitos de nós passam por religiões, nós ouvimos músicas, assistimos filmes, conversamos com amigos, mas perceba que esse nosso mundo, esse nosso planeta, ele possui uma matriz de controle, ele estabelece comandos para todos nós, de forma que a gente possa permanecer subserviente, alimentando todo o sistema com recursos, com energia, enfim. Isso é uma percepção clara e você vai ver mais adiante. Então o que acontece? Na nossa família, né, a gente então já traz muitas informações dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, né, que vão configurar, vão ajudar a moldar a nossa personalidade. Tem também a influência do meio, o local onde a gente está vivendo, a cultura presente naquele local. Tudo isso vai de alguma forma influenciar a gente. Perceba que, assim, se você é mais novo, você ainda não tem uma noção disso. Aqueles que são com mais idade como eu, muitas das coisas que eu, por exemplo, reclamava, achava ruim na minha mãe, eu hoje tenho que me policiar para não repetir o mesmo comportamento. Porque a gente tem essa gravação mental, estas informações dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, elas estão ali presentes. Então, facilmente, se eu não tiver um policiamento sobre mim mesmo, eu acabo repetindo aquelas coisas que eu achava ruim e condenava na minha mãe, ou no meu pai, seja lá quem for. Então, esse é um formato, né, de programa mental que faz com que eu tenha tendência a rodar aquela programação que me foi trazida, né, pelas gerações passadas. Eu também passei por uma escola, você provavelmente também, e assim, eu sei que isso é polêmico, né, e é um pouco complexo de se conversar assim num bate-papo tão rápido, tão amistoso, mas a gente sabe que boa parte dos conhecimentos que nós temos hoje, eles possuem enganos de todos os tipos, para não dizer mentiras também, né?
Nós, enquanto humanos, vamos ter que aguardar para que a nossa verdadeira história não seja contada em algum momento, porque essa que aí está, sinceramente, não condiz com a realidade, não condiz com o que somos. Não apenas a história, mas até a própria ciência. Hoje que a gente sabe, hoje patrocinada por grandes laboratórios, vai ter sempre um direcionamento a produzir tudo aquilo que leve ao lucro daquelas empresas, daquelas indústrias. Então a gente não tem um ensino livre, um conhecimento aberto, amplo. Não. Além do mais, você sabe que as escolas, e não estou aqui criticando professores, tá? Mas o sistema de ensino, minha mãe foi professora, tá? Mas as escolas não formam cidadãos para o mundo. Perdoe, não. Não desenvolve a nossa capacidade reflexiva, não desenvolve o nosso potencial individual. O ensino atual, não, de forma alguma. Você sabe que tem muitos lugares em que a gente coloca portas para as pessoas não entrarem, né? Por exemplo, a nossa casa, o nosso trabalho. Já existem outros lugares que se coloca a porta para as pessoas não saírem, né? Por exemplo, prisão, sanatório, escola. Quem atira a primeira pedra, quem nunca pulou um muro da escola para fugir daquele estudo, daquele ensino. E se a escola não é um lugar bom, é porque alguma coisa está errada, porque o princípio do ser humano é aprender, é se desenvolver. Então, se isso não está acontecendo de uma forma natural numa escola, é porque alguma coisa está errada. Então você percebe, hoje a gente sabe, né, as duas últimas gerações têm o QI inferior às anteriores, o que significa que nós estamos emburrecendo, né? Mas você concluindo seus estudos, você vai sair dali, não é formado, é formatado para servir a um sistema. Você vai ser um comerciário, um advogado, um administrador, um médico, um dentista, seja lá qual for a sua profissão, enfermeiro, tá? Não tenho como enumerar todas aqui, né? Mas você vai estar como uma peça da engrenagem prontinha a trabalhar naquele sistema, a gastar, recolher impostos, gastar, comprar, adquirir combustível, adquirir medicamentos. Você vai compor essa engrenagem toda que produzida por esta matriz de controle, né? Então isso você muitas vezes vai ter opiniões, vai ter pontos de vista a partir destes programas mentais que nos foram impostos pela escola, pela universidade, não importa. Então, quantos desses 70 mil pensamentos diários realmente são seus? Quantos são programas mentais? Quantos são, talvez, influências? Tem muita coisa, não é? Muita coisa mesmo. As religiões é outro aspecto, né? Religião, todas elas, sem exceção, elas têm verdades e têm enganos. E algumas mentiras, né? Também. Então, você nitidamente vai ter um comportamento, se você passou por religiões, se você pratica, cultua a sua fé de alguma forma, você vai ter comportamentos relacionados a princípios que foram gravados na sua mente, no seu subconsciente, que funcionam como programas mentais, né? Fazendo você reproduzir aquelas informações, levar adiante validar aquelas verdades, né, que são impostas por aquela determinada religião. Todas elas, tá, pessoal? Eu não tenho hoje religião, passei por algumas. Tive formação católica, fui muitos anos espírita, depois espiritualista. Hoje não tenho nenhuma religião, mas me sinto muito mais conectado ao todo, não ao Deus bíblico. Isso não. Me perdoe se isso magoa você, mas é meu ponto de vista. Respeito o seu. Não critico ninguém que o siga, mas tenho meus motivos para não crer.
As pessoas me falam muito na questão mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ok, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, possivelmente muitos deles sim, mas há que se entender o que é Deus. Se eu sou um fragmento da fonte, eu sou um Deus em menor proporção, eu sou o próprio Deus experienciando a vida em uma de suas infinitas possibilidades. Então eu posso me considerar dessa forma sim, que eu tendo escrito alguma coisa que foi a palavra de Deus, através de mim, através da minha personalidade. Mas lembremos sempre que a Bíblia, no ano 325, no concílio da era cristã, né? No concílio de Nicéia, Constantino reuniu aqueles bispos, o clero da igreja, em que ele estava tendo problemas políticos fortíssimos, né? E Roma então tinha vários deuses. Ele resolveu que a partir de então a religião católica seria a religião oficial de Roma. Perdão, um pouco de gripe ainda. E aí ele, com alguns bispos da sua escolha, que os que discordavam eles tiravam fora, elegeu quais seriam os livros verdadeiros e os livros falsos, segundo a opinião deles, ou seja, os canônicos e os apócrifos. E aí deixaram de fora muitos ensinamentos, como o do Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, olha, tantas obras como a obra de Enoque, que também se foi perdida, não? Em grande parte. Eu não sei se não está no Vaticano até, né? Sabe lá. Mas enfim, isso é outra história. E aí definiram que aquilo que ali está é a verdade. Mas nós estamos num tempo hoje em que a gente já tem condições de perceber tanto a movimentação da matriz de controle quanto a possibilidade de uma transição planetária que nos leve a uma condição mais elevada de consciência. Eu e minha família temos um restaurante, eu observo muito o movimento das pessoas. Então, num determinado dia, várias pessoas escolhem o mesmo prato ou a mesma bebida. E aquilo não está anunciado, não tem nenhuma foto, em especial tem foto de todos os produtos no cardápio e tudo mais, mas não tem nada que defina que aquele deveria ser o prato e que aquela deveria ser a bebida. A gente até brinca na cozinha, né, que a menina do caixa está fazendo promoção desse prato, que só sai esse hoje, né? Mas você nota nesse padrão de comportamento que há aí sim uma interferência. E é uma programação, e é imposta. A pessoa chega lá, ela pede um prato e pede, eu quero Coca Zero, gelo e limão. Coca Zero, gelo e limão é a programação mental. A Coca é um veneno para o organismo, não importa se é zero. O gelo e limão não acrescenta em nada, mas é o padrão da Matrix. Então, eles pedem também guaraná, laranja e limão. Gravação mental, programa mental, que não tem nada que me acrescente como humano tomar aquela bebida ali, daquela maneira, absolutamente nada. Então você percebe toda essa programação mental, só que você precisa usar da sua capacidade em estabelecer que dentro desses 70 mil pensamentos diários, boa parte deles passem a não ser mais repetição, mas sim o reflexo da sua busca, do seu questionamento. É muito importante a gente questionar, perguntar. Ou pelo menos foi até então, porque eu penso que nós estamos entrando em um novo tempo, um novo momento de nossa existência, em que o silêncio, a busca interior, o acalmar, está sendo assim absolutamente fundamental. Hoje a gente percebe que aquelas pessoas que, devido aos seus programas mentais, devido às suas repetições de ideias, de comportamento, de tendências, que permanecem na crítica e julgamento, permanecem nos seus apegos. Eu não falo só apegos materiais, tá? Apegos a bens, assim, apegos ao corpo, apegados a mágoas, a ressentimentos,
a sentimentos de injustiça, manifestando aquele padrão trauma e drama, pessoa que se torna uma vítima, né? É o vitimismo, né? Esse formato de pensamento está levando as pessoas numa determinada direção. Porém, a gente percebe na realidade uma segunda linha temporal em que pessoas começam a pensar, questionar, a acalmar, procurar observar o ambiente à sua volta. Então você vê nitidamente assim a formação de duas linhas temporais. A linha daqueles que permanecem no mesmo ponto de vista, repetindo os mesmos padrões, e uma segunda daqueles que estão de alguma forma buscando, não têm alcançado, mas que estão buscando, que estão perguntando, que estão indo atrás, questionando, procurando acalmar, procurando sair daquele padrão de comportamento promovido pelas gravações mentais. E por enquanto essas duas linhas temporais andam paralelas e a gente não tem essa percepção de duas linhas se não parar para observar com essa finalidade, né? Mas isso é evidente, é matemático, que vai chegar num tempo que isso vai ter uma ruptura, uma linha vai para um lado, a outra vai para o outro. Penso eu que possa ser pelo menos separação do joio e do trigo, né? Não sei exatamente de que forma isso possa se dar, mas diante das coisas que estão se apresentando, isso é uma visão assim, óbvia. Então a gente hoje está num tempo que é muito importante que a gente aprenda assim a silenciar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, tá? Eu observo assim que muitas das coisas que eu mesmo aprendi há muito pouco tempo atrás, elas passam a não fazer o menor sentido. Aquilo que eu achava assim, que eu dominava esse assunto, eu conheço, não, isso é assim, não serve para mais nada. A coisa mudou de um jeito, essa nova linha temporal, essa nova realidade em que a gente está, ela é muito diferente. A gente precisa acalmar para observar. E eu não vou poder levantar nesse momento um conceito de verdade universal. Tem que levantar o conceito da minha verdade, daquilo que está em mim. Nesse momento é a luta minha contra mim mesmo. É um esforço de eu me encontrar, de revelar de dentro de mim a minha essência. É ao mesmo tempo uma oportunidade e um momento único, não que seja simples, não que seja fácil, é indispensável, mas é oportuno. E se a gente está atento, a gente segue esse direcionamento. Mas, do contrário, a gente permanece naquela linha do tempo de repetição, de comportamento, de padrão, de reclamação, de julgamento, Gente, a gente se observar hoje assim, o comportamento de um modo geral da humanidade, seja no trânsito, seja com as pessoas, seja nos trabalhos, o número de roubos elevadíssimos, de uma pessoa logrando a outra, você percebe o quão pequeno está se tornando o humano que segue essa linha temporal de padrão de repetição de pensamentos através desses programas mentais da Matrix. E é algo assim, então, mas por outro lado, a gente também sente que para que haja uma limpeza, para que haja uma transformação, é de fato necessário que toda a podridão venha para a superfície. Acredito eu que em poucos dias deverá começar no planeta inteiro uma série de transformações em todas as áreas de vivência humana, nas áreas política, social, econômica, religiosa, espiritual, em todas as áreas, sentimental. É uma grande oportunidade, mas é oportuno se a gente perceber toda essa movimentação
e se colocar nessa direção, acalmar os pensamentos, observar muita coisa que a gente repete, muita coisa que nós temos como verdade que não é, esquecer tudo que eu aprendi assim, eu sempre fiz assim, minha família sempre fazia. Deixa isso tudo fora, começou um novo tempo, siga essa nova vida. A gente tem um poder que é absoluto, nós não aprendemos a usar ainda, mas está chegando o tempo, está chegando o momento de manifestar esse poder. Então que a gente se prepare para isso, que a gente desperte o ser soberano. Eu vejo os dias passando tão rápido, uma vida que parece tão curta. Eu há poucos dias tinha 50 anos, me achava novo, um cara super novo. Hoje eu já estou com 60, já tenho... eu posso pegar a fila dos idosos no mercado, no banco. Isso passou 10 anos, passou tão rápido, mas tão rápido, que eu não vi passar. Eu não vi. Pulou, parece que eu tinha 50, pulei para 60. Foi muito rápido. Então, sabe, tem uma frase do Benjamin Disraeli, né, que diz que a vida é muito curta para ser pequena. Então a gente não pode apequenar nossas vidas, né, seguindo o fluxo da boiada, né, não quero considerar ninguém menor que eu, né, inferior a mim, mas a gente só tem uma chance enquanto humanos de se encaminhar para uma vida mais feliz, mais harmoniosa. Ser o observador da nossa realidade e co-criar ela de uma forma devida, positiva e verdadeira. E para isso nós temos que nos desconectar desse mundo de pensamentos, de formas, de aprendizado que lixo, junta tudo e não presta para nada. Tudo novo daqui para frente. Tá bom? Essa é uma reflexão, deixo para você, espero que ajude, que anime o seu dia e vamos adiante. Todos juntos formamos uma força imbatível. Um beijão a todos.